Você já sentiu como se algo estivesse errado dentro de você, mas ninguém acreditasse? Já ouviu de um médico que era só estresse, mesmo quando seu corpo gritava de dor, implorando por socorro? Eu senti isso na pele. E o que aconteceu depois me deixou em pedaços. Essa é a minha história. Uma história real, intensa, cheia de reviravoltas e momentos em que eu pensei que não iria sobreviver. Tudo começou com uma simples dor de cabeça, mas terminou com algo que nenhum médico jamais esperava. Antes de te contar tudo, comenta aqui embaixo de qual cidade e país você está assistindo essa história. Eu vou ler cada um dos comentários com carinho. Agora respira fundo e vem comigo. Tudo começou de forma tão sutil que eu mesma duvidei de mim. No início, era só uma leve tontura, depois umas palpitações no coração e uma sensação estranha de que algo estava prestes a acontecer. Como se meu corpo tentasse me alertar, mas eu estivesse surda. Marquei consulta com o clínico geral do convênio. Na sala de espera, o tempo parecia não passar. Quando finalmente entrei, ele mal levantou os olhos do computador. Expliquei tudo. A fadiga constante, a dor no peito que vinha e ia, a falta de ar, os olhos pesados. E ele, com um suspiro impaciente, soltou: "Isso é estresse. Você precisa descansar, tomar um chá e desligar um pouco do celular." Saí de lá com um receituário de calmante fitoterápico e uma recomendação para desacelerar. Mas como desacelerar quando meu corpo parecia correr contra o tempo? A cada dia, os sintomas pioravam. Uma dor aguda no lado esquerdo surgia no meio da madrugada. Minhas mãos tremiam do nada. E o mais assustador, comecei a esquecer palavras simples, como se minha mente estivesse falhando. Voltei ao hospital mais 2 vezes nas semanas seguintes. Os médicos me olhavam com desconfiança. Uma mulher jovem, aparentemente saudável, tudo era classificado como ansiedade. Me senti ridicularizada. Até meus próprios familiares começaram a me chamar de exagerada. Mas na terceira ida à emergência, algo aconteceu. Enquanto eu aguardava para ser atendida, comecei a ter espasmos. Meu corpo inteiro tremia. Senti minhas pernas cederem e, de repente, tudo ficou escuro. Acordei numa maca, com fios conectados a mim e rostos preocupados ao redor. Pela primeira vez, vi pânico nos olhos dos médicos. Eles não sabiam o que era, e isso era só o começo. Acordei em uma sala fria, com o som constante de um monitor cardíaco ao meu lado. A luz branca do teto parecia me cegar, e tudo ao redor estava embaçado. Uma enfermeira percebeu que eu havia despertado e correu até mim, segurando minha mão com firmeza. "Calma, você está no hospital. Você desmaiou e teve uma convulsão, mas agora está estável, tá bem?" Eu queria responder, mas minha língua parecia de chumbo. Meus músculos estavam lentos. Era como se eu estivesse presa dentro do meu próprio corpo. Naquele momento, os olhares dos profissionais mudaram. Agora não era mais só estresse. De repente, eu era um enigma clínico. Me colocaram em observação, me transferiram para a ala neurológica e iniciaram uma bateria de exames. Ressonância, tomografia, eletroencefalograma, coleta de sangue a cada 6 horas. Eu já não me senti uma paciente, mas um experimento. O neurologista entrou no segundo dia, um homem sério, de fala lenta, mas olhos atentos. "A sua situação é mais grave do que imaginávamos", ele disse, e meu coração quase parou. "Os exames mostram sinais de inflamação cerebral. Precisamos investigar imediatamente a causa. Pode ser autoimune, infecciosa ou, no pior dos casos, tumoral." Naquele instante, tudo desabou. Não era estresse, não era ansiedade, era meu corpo gritando e ninguém havia escutado. A raiva veio como uma enxurrada. Raiva dos médicos que me chamaram de exagerada. Raiva da minha família por ter duvidado de mim. Mas, acima de tudo, raiva de mim mesma por ter acreditado que eu não merecia ser levada a sério. Meus sintomas eram reais
Minha dor era real. E agora? Talvez fosse tarde demais. A médica plantonista da noite veio até meu leito e disse em tom quase de desculpas: a gente falha, às vezes, principalmente com mulheres jovens. É mais fácil atribuir tudo ao emocional. Foi a primeira vez que um profissional de saúde admitiu isso. Mas a admissão não curava minha inflamação cerebral. Não apagava os dias que passei sofrendo sozinha. Os exames apontavam para uma encefalite autoimune rara, e o tratamento exigiria medicamentos fortes, internação prolongada e acompanhamento constante. Um erro de avaliação poderia ter custado minha vida, e eu ainda estava em risco. Ainda havia chances de sequelas. Enquanto o soro gotejava lentamente no meu braço, eu comecei a pensar em todas as pessoas que devem estar vivendo o mesmo que eu vivi. Ignoradas, silenciadas, ridicularizadas. Naquela noite, sozinha no leito, fiz uma promessa a mim mesma. Se eu saísse dali com forças, contaria minha história ao mundo, para que nenhuma outra mulher fosse chamada de ansiosa, enquanto o corpo implora por socorro. Os dias seguintes se transformaram em uma rotina dolorosa de agulhadas, exames e incertezas. Cada profissional que entrava no meu quarto trazia uma nova hipótese, uma nova pergunta, uma nova coleta. O hospital já não era um lugar de cura. Era uma prisão silenciosa onde eu aguardava o veredito do meu próprio corpo. As paredes brancas pareciam me engolir, e os ruídos constantes das máquinas, que antes me tranquilizavam, agora me deixavam ainda mais tensa. Minha mãe passou a dormir ao meu lado. A mesma mulher que havia dito que era só coisa da minha cabeça, agora chorava escondido no banheiro do quarto. À noite, eu ouvia seus soluços abafados enquanto fingia dormir. Eu não a culpava. A sociedade inteira foi ensinada a não ouvir quando uma mulher diz que está doente, especialmente se for jovem e aparentemente forte. Eu me sentia fraca, vulnerável, mas acima de tudo assustada. O tratamento com imunossupressores começou e os efeitos colaterais vieram rápidos. Náuseas, tonturas, alterações de humor e uma tristeza profunda que parecia não ter fundo. Olhar meu reflexo no espelho do banheiro foi uma experiência assustadora. O brilho dos meus olhos tinha sumido. Meu cabelo começou a cair. Meus lábios estavam sempre secos. Eu não me reconhecia mais. Foi nesse estado que conheci a enfermeira Clara. Ela era diferente de todos os outros. Entrava no quarto com uma energia suave, nunca fazia perguntas técnicas. Apenas segurava minha mão e dizia: "Você está aqui, então ainda tem tempo de se curar." Parecia pouco, mas era tudo. Uma presença humana num lugar onde eu me sentia um corpo doente. Certa tarde, enquanto aplicava mais uma medicação, ela me contou que já havia enfrentado uma doença autoimune anos atrás. Disse que sobreviveu, mas quase perdeu a fé. Só voltei a acreditar quando uma paciente me agradeceu por não tratá-la como estatística. E naquele momento, entendi. Eu não era uma estatística, eu era alguém. E a minha história merecia ser ouvida. O tratamento começou a dar sinais de resposta. Meus exames começaram a estabilizar. Eu ainda tinha lapsos de memória, mas a dor no peito havia diminuído. A febre cessou. E o mais importante, eu voltei a sonhar. Na última madrugada daquela semana, tive um sonho estranho. Eu estava num consultório médico ouvindo de novo: "É só estresse." Mas no sonho, eu me levantava e dizia: "Não, não é, e eu mereço ser examinada com respeito." Acordei suando, com o coração acelerado, mas sentindo algo diferente. Pela primeira vez em semanas, senti controle. Eu não sabia o que viria depois, mas sabia que eu não sairia daquele hospital como entrei. Algo em mim havia mudado. Eu havia despertado para uma verdade dura, mas necessária. No sistema em que estamos, às vezes temos que lutar até pelo direito de sermos ouvidos. Depois de 24 dias internada, recebi a tão aguardada notícia: eu teria alta.
Os médicos afirmaram que meu quadro estava estabilizado e que o tratamento poderia continuar em casa, com acompanhamento ambulatorial semanal. A princípio, eu deveria ficar feliz, certo? Mas não foi exatamente isso que senti. Ao ouvir a palavra alta, um frio percorreu minha espinha. Eu sairia das paredes seguras do hospital, onde, enfim, haviam começado a me ouvir, e voltaria a um mundo que duvidou de cada grito silencioso do meu corpo. Minha mãe me abraçou com força, chorou. A enfermeira Clara sorriu e colocou em minhas mãos um pequeno bilhete. Você é mais forte do que imagina. E mais do que isso, você é ouvida. Guardei aquele papel como se fosse uma relíquia sagrada. Voltar para casa foi estranho. O silêncio do meu quarto não era o mesmo de antes. Cada canto da casa carregava uma lembrança de quando eu estava ignorando meus sintomas. O sofá onde desmaiei, o banheiro onde vomitei em silêncio para não preocupar ninguém, o travesseiro molhado de lágrimas escondidas, mas agora havia uma nova versão de mim ali, uma que tinha passado pelo fogo e não se consumiu. Segui o tratamento rigorosamente. Exames semanais, remédios fortes, visitas ao neurologista, imunologista, psicólogo. Comecei a documentar tudo num diário, descrevendo o que sentia, como meu corpo reagia e principalmente o que eu pensava sobre cada passo daquela jornada. Era uma forma de organizar o caos. Mas o que mais me marcou foi o retorno ao mesmo consultório do primeiro médico. Sim, aquele que havia dito que era só estresse. Eu voltei lá para buscar um laudo, por exigência do plano de saúde. E quando entrei na sala, ele mal me reconheceu. Só quando viu meu nome no prontuário, ficou sem reação. Ah, é você. Então, descobriu o que era? Encefalite autoimune, doutor. Respondi com a voz firme. Quase morri. Ele tossiu, desconfortável, e tentou justificar. Os sintomas eram confusos. A gente lida com muitos casos. Nem sempre é fácil. Mas eu não queria justificativas. Eu queria mudança. Antes de sair, olhei nos olhos dele e disse: se eu tivesse acreditado em você, eu estaria morta. Só peço que da próxima vez, escute melhor. Porque a dor de alguém pode não ter cara, mas é real. Voltei para casa com as mãos trêmulas, mas com o peito leve. Pela primeira vez, senti que minha voz tinha poder. Eu não era só uma paciente. Eu era a prova viva de que o descaso mata e que a escuta pode salvar. Os meses seguintes foram um misto de superação e redescoberta. Viver após uma doença grave muda tudo. O jeito de pensar, de se relacionar, até mesmo de existir. Meu corpo ainda carregava marcas invisíveis do que vivi. Lapsos de memória, dores musculares, cansaço inexplicável. Mas nada era mais forte do que a certeza de que eu havia sobrevivido. E não apenas fisicamente. Eu havia renascido emocionalmente, como se a dor tivesse me lapidado por dentro. Comecei a compartilhar minha história nas redes sociais. No início, só com amigos próximos, em posts pequenos, mas a resposta foi surpreendente. Mulheres de várias idades comentavam: passei por algo parecido. O médico também disse que era psicológico. Você me deu coragem para procurar ajuda de novo, e foi aí que percebi. Minha dor podia ter virado cura para outras pessoas. Aos poucos, minha história viralizou. Fui convidada a participar de uma roda de conversa com estudantes de medicina. Entrei na sala com as mãos suadas, mas com o coração firme. Contei tudo, sem florear. Os olhares dos futuros médicos iam de espanto à vergonha. E no final, uma estudante levantou a mão e disse: obrigada por não ter ficado em silêncio. A gente precisa ouvir mais histórias como a sua para entender o impacto que um diagnóstico errado pode causar. Aquilo me emocionou profundamente. Eu tinha sido ignorada, desacreditada, deixada de lado por um sistema que falha todos os dias. Mas agora, de alguma forma, eu estava ajudando a mudar, nem que fosse uma mente de cada vez.
Voltei para casa naquela noite pensando em todas as pessoas que ainda não tiveram coragem de contar suas histórias. Gente que foi silenciada, ridicularizada, invisibilizada. Gente que teve dor real, mas foi chamada de exagerada. A minha missão agora era falar por mim e por elas também. A recuperação não foi só médica, foi emocional, foi espiritual. Aprendi a respeitar meus limites, a ouvir meu corpo, a dizer não quando necessário. E aprendi também que nem todo profissional de saúde é indiferente. Alguns realmente se importam, como a enfermeira Clara, que nunca mais vi, mas que deixou em mim uma marca de humanidade que nenhum remédio seria capaz de proporcionar. Hoje carrego comigo 2 cicatrizes, uma no braço, da agulha do soro, e outra na alma, do tempo em que gritei por socorro e ninguém me ouviu. Mas as 2 me lembram que sobrevivi, que lutei e que ninguém mais vai me calar. Essa história revela uma realidade dolorosa, mas urgente. Muitas pessoas ainda têm suas dores ignoradas, minimizadas ou rotuladas como exagero. A consequência disso pode ser devastadora. Quantos casos graves são confundidos com estresse? Quantas vidas são colocadas em risco porque alguém decidiu que o que você sente não é real o suficiente? É preciso romper esse ciclo. A saúde não pode ser tratada como estatística. Por trás de cada sintoma existe um ser humano pedindo ajuda. E cada profissional de saúde tem a responsabilidade de ouvir com atenção, de investigar com empatia, de não se deixar levar por julgamentos superficiais. Essa história mostra que nem sempre o corpo fala com clareza, mas quando ele grita, é porque já passou do limite. E ignorar esses sinais pode ser fatal. Mas também mostra que é possível resistir, lutar e transformar a dor em força. O que começa como negligência pode se tornar despertar. E o que era silêncio pode virar alerta para muitos outros. Se você já viveu algo parecido ou conhece alguém que passou por isso, compartilhe essa história. Quanto mais pessoas ouvirem, menos vozes serão silenciadas. Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que achou e de qual cidade e país você está assistindo. Essa mensagem precisa chegar longe, porque toda dor merece ser escutada, toda vida merece ser tratada com respeito, e nenhuma voz deve ser ignorada.